A palavra de Deus diz assim, Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vamos todos juntos à nossa voz? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a unidade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. A verdade, irmãos, é que essas palavras elas são bem conhecidas por nós crentes, por nós cristãos, por nós seguidores de Jesus, que, claro, lemos a palavra do Senhor, e eu sei que essa é uma igreja que lê Bíblia, que conhece a palavra de Deus. E essas são as últimas palavras de Jesus. E, baseado nessas últimas palavras de Jesus, amados irmãos, eu gostaria de falar da nossa missão no reino. Pastor, e eu tenho uma missão a mais no reino, além de vir para a igreja, além de ofertar, além de dizimar, além de dar um testemunho na sociedade. Tudo isso é legítimo, irmãos, tudo isso faz parte, mas de fato nós temos uma missão muito mais elevada. E eu gostaria de, a nível de introdução, lembrar que os escritores dos 4 evangelhos, eles tinham um público específico e eles tinham objetivos particulares ao escrever sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Jesus. Por exemplo, Mateus ele endereça o seu evangelho aos judeus. E a proposta de Mateus é apresentar Jesus como o rei verdadeiro, como o Messias esperado, aquele rei que foi profetizado na antiga aliança, no Antigo Testamento. Tanto é que você vai perceber muitas ligações do Evangelho de Mateus com o Antigo Testamento no que diz respeito a essa promessa de Jesus ser o Messias esperado, o rei verdadeiro. Marcos, por sua vez, irmãos, ele escreve o seu Evangelho para os gentios. E o objetivo de Marcos é apresentar Jesus como o servo perfeito. Tanto é que, se você quiser saber qual é o coração do Evangelho de Marcos, você vai para o capítulo 10 e para o verso de número 45, onde estão as palavras de Jesus dizendo: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o coração para o Evangelho de Marcos. Jesus, ele se apresenta como um servo. Marcos quer apresentar Jesus como o servo perfeito. Por sua vez, irmãos, Lucas, ele apresenta o seu Evangelho para os romanos. E qual é o objetivo de Lucas, pastor? O objetivo de Lucas é apresentar Jesus como o homem perfeito. Irmãos, nós vamos encontrar detalhes sobre a humanidade de Jesus no Evangelho de Lucas, como nós não encontraremos em nenhum outro evangelho dos 4 evangelhos do Novo Testamento. Nós não vamos encontrar. Lucas, ele quer apresentar Jesus como o segundo Adão, falando na linguagem do apóstolo Paulo, conforme o capítulo 5. E João ele endereça o seu evangelho para os gregos. E o objetivo de João é apresentar Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. E você vai perceber isso justamente na introdução do Evangelho do apóstolo João. Mas eu quero me deter, irmãos, de forma objetiva e de forma rápida, na narrativa de Mateus. Mateus que mostra Jesus como descendente real prometido a Davi.
Mateus que apresenta Jesus como aquele que assumiria o trono da dinastia davídica. E de fato, irmãos, Jesus, ele é o cumprimento total e ele é o cumprimento final da promessa que foi feita a Davi. Promessa essa que está em 2 Samuel, capítulo 7, Deus fazendo uma promessa ao rei Davi, dizendo que se levantaria um descendente da dinastia davídica para assumir o trono, para sentar naquele trono e para fazer com que aquele trono se estabelecesse para todo sempre. É claro, irmãos, que esse reinado, ele não seria físico. Esse reinado do descendente de Davi seria espiritual, porque assim é o reinado de Jesus desde o momento que ele vem a essa terra. Agora, o pastor Wagner e demais irmãos, é interessante que o reinado de Jesus, ele não se limitaria apenas ao povo judeu, como eles pensavam. O reinado de Jesus não se limitaria apenas ao povo da antiga aliança, ao povo judeu. Jesus, ele se tornaria o rei de todos aqueles que reconhecessem o seu senhorio, visto que ele também é o cumprimento de outra promessa do Antigo Testamento, a promessa feita a Abraão. Conforme Gênesis capítulo 12, no verso 1 ao 3, Deus faz uma promessa a Abraão, e um detalhe nessa promessa que Deus faz a Abraão é que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Me permita explicar isso melhor para você. Deus escolheu Abraão, fez uma promessa que se constituía de que aquele homem herdaria uma localidade geográfica, um lugar, a terra de Canaã. Mais do que isso, Deus avolumaria a descendência de Abraão. Abraão teria muitos descendentes, e mais do que isso, o nome de Abraão seria um nome em destaque. Agora, esse não era o miolo da promessa de Deus a Abraão. O centro da promessa de Deus a Abraão era salvação, porque a partir do momento que Deus se revela a uma pessoa, abre o entendimento dessa pessoa para compreender quem ele é e qual é a sua vontade, Deus está trazendo salvação. E esse era o ponto principal do encontro de Deus com Abraão. Agora, irmãos, Deus escolhe Abraão não para que Abraão fosse um fim em si mesmo, ou seja, ele se apegasse a essa promessa e ele ficasse com essa promessa somente para si. Pelo contrário, o objetivo de Deus ao salvar Abraão e a abençoar aquele homem é para que ele fosse uma bênção. Tanto é que você encontra essa palavra do Senhor nas promessas de Deus a Abraão: se tu uma bênção. Para quem Abraão deveria ser uma bênção? Abraão deveria ser uma bênção para outras nações, ou melhor dizendo, para todas as nações. E de fato, irmãos, Jesus, ele é o cumprimento final dessa promessa. Porque se você observar as duas genealogias de Jesus no Novo Testamento, Lucas, ele apresenta Jesus como aquele que está ligado a Adão. Você vai perceber no capítulo 3, do verso 23 ao 38 do Evangelho de Lucas, esse evangelista desenvolvendo a ascendência de Jesus até Adão, porque Lucas quer mostrar Jesus como um homem perfeito. Mas Mateus, ele quer apresentar Jesus como aquele em quem repousaria a promessa, ou que cumpriria de forma definitiva a promessa feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E então, no capítulo 1 do seu evangelho, Mateus, ele desenvolve a ascendência de Jesus até a pessoa de Abraão. Escuta uma coisa: a bênção de Deus sobre Abraão, ela envolvia a possessão de uma terra. A bênção de Deus através de Abraão, sobre Abraão, envolvia o aumento numérico dos seus descendentes e também o engrandecimento do nome desse homem. Mas a bênção de Deus através de Jesus é diferente. E louvado seja Deus por isso. Sabe por quê? A bênção de Deus através de Jesus implica em reconciliação. Sabe por que nós podemos cantar hoje: o véu que separava já não separa mais?
Sabe por que nós podemos cantar hoje que nenhuma condenação mais existe para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque Jesus morreu na cruz do Calvário e de fato rasgou o véu de alto a baixo, e agora nós temos acesso a Deus. Você poderia dizer amém por isso? Veja você que a bênção de Deus através de Jesus implica em reconciliação do homem com Deus. A bênção de Deus através de Jesus implica na dádiva do Espírito Santo. No momento que o ser humano ele é regenerado pela água e pela palavra, pela água e pelo Espírito, ele passa a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. E mais do que isso, a bênção de Deus através de Jesus implica na nossa participação no reino de Deus. Tanto é, irmãos, que nós precisamos nos convencer dia após dia que o nosso reino não é deste mundo. Amém? Amém. Agora veja você, termos simples, irmãos. A bênção de Jesus é a tão grande salvação. Lembra que o miolo da promessa de Deus feita a Abraão é a tão grande salvação, porque Deus se revela a esse homem. A bênção de Deus através de Jesus não é saúde física, não é prosperidade, não é um destaque, um renome social. A bênção de Deus através de Jesus é a tão grande salvação. Eu quero lhe dizer uma coisa: Jesus, ele abençoou não somente judeus, pessoas do seu sangue. Jesus abençoou gentios, pessoas que não eram do seu sangue. Você observa que está nas páginas do Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos, Jesus curando, Jesus ensinando, Jesus libertando, Jesus salvando pessoas, mas não somente judeus e gentios. Ou seja, o ministério de Jesus transbordou da bênção salvadora e alcançou tantas pessoas que não era puro sangue judeu. Você olha para o capítulo 4 de João, e o que tem lá? Uma mulher samaritana sendo alcançada pelo poderoso evangelho de Jesus. E aquela mulher não era puro sangue, o sangue dela era mestiço. E mais do que isso, você vai para o capítulo 15 de Mateus e você vê Jesus salvando a mulher cananeia, a mulher sírio-fenícia. Você vai para o Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e Jesus vai ao encontro de um gadareno, de um endemoniado, liberta aquele homem, salva aquele homem. O que é isso? A graça salvadora de Jesus transbordando não somente para os judeus, mas também para os gentios. Você vai perceber também, irmãos, que Jesus abençoa a família de um romano, de um centurião romano, conforme João capítulo 4, e assim por diante. Você observa que enquanto os judeus, eles rejeitavam Jesus, os gentios, aqueles que não eram judeus, procuravam a Cristo, e o que acontecia? Eles eram alcançados por a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. No início, no capítulo 1 do Evangelho de João, no capítulo 11, no verso 12, está escrito que Jesus ele veio para o que era seu. Quem era? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Os judeus não o receberam. E aí o verso 12 é um versículo clássico que nós conhecemos. Mas a todos quanto o receberam, independente de serem judeus e gentios, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora pense comigo. Se o Salvador e o Senhor da igreja veio a esse mundo com um claro propósito de abençoar vidas de forma particular, de abençoar famílias, núcleos maiores, mas núcleo ainda pequeno. Se o Salvador e o Senhor da igreja veio a esse mundo com o propósito de abençoar bairros, de abençoar cidades, de abençoar estados, de abençoar nações, de abençoar todos aqueles que se achegavam a Ele arrependidos e com fé, você acha que qual deve ser o objetivo da igreja, daqueles que foram redimidos por Cristo? É simples, né, irmãos? É simples. O nosso
objetivo é continuar a tarefa de ser bênção para o mundo. Amém? Amém. Pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu sou bênção para o mundo? Semelhante à irmã Sofia. É isso? Eu não errei o nome, não. A irmã Sofia. Fazendo discípulos de todas as nações. E como é que eu faço discípulos de todas as nações? Começando no meu particular. Pastor, eu quero ir fazer discípulos em Monte Horebe. Louvado seja Deus por isso. Eu quero fazer missões na África. Eu quero fazer missões na Europa. Eu quero fazer missões na Ásia. Louvado seja Deus por isso. Que o Senhor te abençoe, mas comece a fazer discípulos de Jesus onde Ele lhe colocou. Esse, irmãos, é o ponto central dessa fala de Jesus aqui em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20. Interessante, pastor Wagner, que antes de subir aos céus, Jesus, ele teve uma preocupação, e uma boa preocupação. Ele chama os seus discípulos, ele não chama somente os seus apóstolos. Ele chama os seus servos de um modo geral. E parafraseando a fala de Jesus, é como se ele dissesse assim: façam o reino continuar avançando com a propagação do Evangelho. Irmãos, sabe de quem é essa tarefa nos dias atuais? É minha, é do pastor Wagner, é dos líderes dos departamentos dessa igreja, mas é de todos nós que somos discípulos de Jesus. Você é um discípulo de Jesus, amém? Então essa tarefa de continuar fazendo o reino de Deus avançar com a propagação do Evangelho é minha e é sua. E eu e você precisamos ser conscientes de que está nas minhas mãos, nas suas mãos. Ou melhor dizendo, no meu coração, no seu coração, na minha boca e na sua boca, a única mensagem capaz de abençoar aqueles que estão debaixo da maldição e da condenação do pecado, que é a mensagem do Evangelho. Se você pensar um pouco, por que você conheceu a Jesus? Pastor, eu nunca parei para pensar nisso. Ou eu parei, mas não paro mais. Mas sabe por que você veio a conhecer Jesus? Porque alguém se interessou e orou por você. Talvez você saiba, mas talvez você nem sabe. Alguém orou e Deus levantou outros para pregar. Outros vieram para ensinar, para cuidar, para levar a fonte da bênção até você. E qual é a fonte da bênção? O Evangelho de Cristo. Você hoje está na luz, mas um dia você esteve nas trevas. Hoje você tem vida, mas um dia você esteve morto em seus delitos e pecados. Hoje você pode cantar como as irmãs cantaram aqui: eu sou livre, mas um dia você esteve preso ao pecado. Mas sabe por que tudo isso aconteceu? Porque alguém enviado por Deus trouxe a boa nova do Evangelho, você escutou e você teve um encontro pessoal com Jesus. Eu quero considerar, irmãos, algumas verdades, alguns pontos, a partir desse texto de Mateus capítulo 28, 18 ao 20. A primeira verdade que eu quero considerar é a fonte de inspiração para cumprir a missão. A fonte de inspiração para cumprir a missão. Veja você que Jesus, ele aproxima-se dos seus discípulos e ele fala: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É interessante que nós precisamos de inspiração quando nós queremos fazer alguma coisa. Já percebeu isso? Inclusive, se nós queremos fazer a coisa de forma correta, boa, com beleza, nós vamos procurar bons ou maus exemplos? É claro que nós vamos procurar bons exemplos. Sabe o que isso implica dizer quando nós olhamos para o Evangelho? Isso implica dizer que nós devemos olhar para trás. Nós devemos olhar e contemplar aqueles que vieram antes de nós. E nós precisamos olhar para aquele que foi enviado de forma primeira. Tem um comentarista chamado R6 Pro, que ele comenta esse versículo e eu gosto muito do que ele diz. E ele diz que Jesus é a maior fonte de inspiração
para a igreja, para que nós possamos cumprir a missão. Por quê? Porque ele foi o primeiro a ser enviado. Você sabe quem é o maior dos apóstolos? O maior dos apóstolos não é o apóstolo Paulo, por mais que ele tenha sido o maior bandeirante do evangelho desde todos os tempos. O maior dos apóstolos não é o apóstolo Pedro, que ouviu do próprio Jesus: as chaves do reino estão em suas mãos, faça o reino avançar. O maior dos apóstolos também não é o apóstolo João, apesar de ele ser o apóstolo do amor, de ser o apóstolo que escreveu tantos escritos no Novo Testamento. E o maior dos apóstolos também não é Valdomiro, graças a Deus. Não é. Sabe quem é o maior dos apóstolos? O supremo apóstolo? É Jesus. Pastor, como é isso? Jesus é apóstolo? É. Jesus é o apóstolo supremo. E eu lhe explico isso melhor. A nossa palavra apóstolo, em português, ela deriva de uma palavra grega chamada apostolos, que significa aquele que é enviado. Lá no grego, apóstolo significa aquele que é enviado. Jesus foi o quê? Enviado. E esse era o enviado do rei, que recebeu a autoridade real para falar em nome do rei. Jesus é enviado pelo rei celestial para falar em nome desse rei. O que você percebe? Você percebe uma dinâmica muito interessante aqui. Deus, ele envia Jesus. Nós vamos ver isso em várias frases de Jesus no Evangelho de João, por exemplo. Uma dessas passagens está em João 6:38. Jesus dizendo: eu fui enviado pelo Pai. E aí ele se submete, ele passa por um processo de humilhação, e depois ele é exaltado com todo o direito que lhe era devido. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Todas as coisas, irmãos, todas as coisas, nos céus e na terra, não estão sujeitas ao Brasil ou aos governantes do Brasil. Todas as coisas do céu e da terra não estão sob os cuidados ou o comando da presidência dos Estados Unidos. Não, todas as coisas na terra estão sujeitas, sabe a quem? Somente a Jesus, e graças a Deus por isso. Agora tem uma outra dinâmica, um outro aspecto interessante. Assim como o Pai enviou Jesus, sabe o que acontece? Jesus, ele envia os seus discípulos. Porque se depois você for para João capítulo 20, verso número 21, está escrito as palavras de Jesus dizendo assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós outros. Ele é o primeiro a ser enviado. Enviado pelo rei, com a autoridade do rei celestial. E sabe o que ele faz? Ele envia os seus discípulos. Ele enviou os seus discípulos para cumprir a missão de fazer discípulos de todas as nações há 2000 anos atrás. E ele continua enviando os seus discípulos, porque essa palavra deve ecoar no meu e no seu coração nos dias atuais, entendendo que Jesus nos envia para fazer discípulos de todas as nações. A verdade, irmãos, é que a missão de apresentar Jesus para outras pessoas exige em nós muita sinceridade e não autossuficiência. Ou seja, eu vou quando eu quiser, ou eu vou fazer do jeito que eu quiser. Não, nós não podemos deixar a história de lado. Não, nós precisamos olhar para a história, olhar para trás e perceber que outros foram despertados para entender a ordem do Mestre. Foi assim que aconteceu, por exemplo, em 10 de maio de 1855. Estava chegando no Brasil um casal missionário, Robert Calley e Sarah Calley, para pregar o Evangelho em língua portuguesa. Henry Briot, que veio pregar o Evangelho no Alto Sertão da Paraíba, ele chega ali no Cinco Cajueiro em 8 de novembro de 1926. Para quê? Para pregar o Evangelho do Senhor aqui no Alto Sertão. Um dia o Evangelho chegou a olho da minha. E um dia o Evangelho também chegou na cidade de Bom Sucesso. E um dia o Evangelho alcançou a sua vida.
E por isso nós estamos na luz do Senhor e na certeza de que o nosso lar é o céu. Irmãos, essas coisas devem nos inspirar. Nós que atualmente estamos cantando, né? Num labor, com valor, com firmeza e fé e com oração até que volte o bom Senhor. Nós temos, irmãos, fontes de inspiração. Agora, é claro, a nossa maior fonte de inspiração será sempre quem? Será sempre Jesus, porque Ele foi o primeiro a ser enviado, aquele que veio por amor, aquele que veio livre de interesses egoístas. E aí eu lhe faço uma pergunta: em quem você está se inspirando para pregar o Evangelho, para cumprir a missão? Eu lhe faço uma outra pergunta: você está inspirado? Ah, pastor, a minha vida está sucateada, não tenho inspiração mais para nada. Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé, e quando nós olhamos para Ele, nós somos estimulados a continuar fazendo discípulos. Interessante, pastor Wagner, quando nós olhamos para as páginas da Escritura Sagrada, especialmente o Novo Testamento, nós percebemos que a igreja, que nós discípulos de Jesus, que nós servos do Senhor, temos tudo o que precisamos para cumprir a missão. Sabia disso? Nós temos a melhor fonte de inspiração, que é o próprio Jesus, e mais do que isso, nós temos autoridade. Não a autoridade que é intrínseca a nós, ou seja, de nós mesmos, mas uma autoridade que nos foi dada. Jesus, antes de subir aos céus, Ele disse, e Lucas registrou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso número 8, Jesus dizendo: vocês serão minhas testemunhas ao receber poder, ao receber sobre vós o Espírito Santo. Aí vocês serão minhas testemunhas aqui em Bom Sucesso, na Paraíba, onde quer que vocês forem enviados, até aos confins da terra. Ou seja, nós temos, irmãos, a melhor fonte de inspiração, e mais do que isso, nós temos toda a autoridade, porque a autoridade do Espírito Santo nos foi dada. Agora eu quero considerar uma outra coisa: os imperativos que norteiam essa missão. Se você observar os versos 19 a 20 na sua Bíblia, vai estar 4 imperativos. Verso 19, Jesus abre assim: ide, primeiro imperativo, portanto, fazei discípulos. Segundo imperativo, de todas as nações. Terceiro imperativo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no verso número 20 está escrito: ensinando-nos, o quarto imperativo, a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Irmãos, o que você percebe aqui? Que a missão, ela é uma sugestão, ou seja, Jesus dizendo assim: eu estou sugerindo, tentem fazer. Se vocês quiserem, vão e cumpram a missão. Ou será que essas palavras de Jesus é uma ordem? Eu lamento, irmãos, e lamento muito, porque muitos crentes nos dias atuais estão perdendo filhos, netos, pais, sobrinhos, vizinhos, colegas de trabalho, estão perdendo de trazer eles para Jesus. Sabe por quê? Porque eu estou entendendo essa frase de Jesus, essa palavra de Jesus, como uma sugestão, como uma ideia vaga, como algo assim, muito superficial. Isso é um equívoco. Isso é um engano. Meus irmãos, nós devemos lembrar que Jesus é rei e nós somos os seus súditos. Nós precisamos lembrar que Jesus, Ele é o Senhor e nós somos os seus servos. Então essas palavras dele são ordens. Logo nós devemos ir, nós devemos fazer, nós devemos batizar e nós devemos ensinar. Pastor, quem é que deve ir? Todos os seguidores de Jesus. Você é um seguidor de Jesus? Ninguém diz amém. Amém. Você é um seguidor de Jesus? Amém. Você é um discípulo de Jesus? Então você precisa ir e comunicar as boas novas de salvação.
seja aqui em Bom Sucesso, seja no seu local de trabalho, seja em outra cidade, seja em outro estado, seja lá em Monte Oreb, mas é você o encarregado de comunicar que somente Jesus Cristo salva. Até onde, pastor? Até onde existem pessoas não alcançadas pelo Evangelho. E se você observar a história da igreja, você percebe que em determinados momentos essa ordem foi desobedecida, em determinados momentos essa ordem foi desobedecida. Eu quero que você foque naqueles que obedeceram. A igreja de Jerusalém obedeceu. Você olha isso no capítulo 2 ao capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. Os dispersos que espalharam-se por causa da perseguição de Estevão, eles também continuaram pregando em Judeia e Samaria. Você vê isso em Atos dos Apóstolos capítulo 8 até o capítulo número 12. Mas teve outra igreja que entendeu que deveria ir mais além, a igreja de Antioquia. No capítulo 13 de Atos dos Apóstolos está escrito que aquela igreja jejuava, que aquela igreja orava. E sabe o que aconteceu? O Espírito Santo falou e disse: separai-me agora a mim, a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Sabe o que aconteceu, irmãos? E aqueles irmãos se expandiram o Evangelho para todo o Império Romano, e eles chegaram e pregaram o Evangelho em uma cidade chamada Filipos. E aí o Evangelho desembocou, transbordou para a Europa, e transbordou para a Nova Inglaterra, que transbordou para a América do Norte, que transbordou para a América Latina, que transbordou para o Brasil, que transbordou para o Nordeste, que transbordou para o Alto Sertão, que transbordou para Bom Sucesso e alcançou a minha e a sua vida. Sabe por quê? Porque alguém obedeceu o hino de Jesus. Irmãos, agora você percebe que o livro de Atos é uma narrativa inconclusa. Eu sei que essa igreja é uma igreja que lê Bíblia, e não sei se você já se deu conta, mas o livro de Atos não tem conclusão. Sabe por quê, irmãos? Porque enquanto Jesus não voltar, a missão da igreja de ir e comunicar as boas novas de salvação está inacabada. A igreja só vai baixar a guarda de pregar, porque ela vai continuar adorando no céu, servindo ao Senhor com muita alegria e fidelidade de coração, mas a missão dela de comunicar as boas novas de salvação aqui nessa terra vai terminar somente quando Jesus voltar. Enquanto isso não acontece, eu e você precisamos fazer com que o reino de Deus continue avançando. Isso me faz lembrar de um acontecimento do século XVIII, de um grupo de crentes chamado moravianos que desenvolveram um relógio de oração que durou 100 anos. Que o Senhor faça isso novamente em nossos dias. Mas as causas, os bons resultados desse relógio de oração foram tamanhas, meus irmãos, que as pessoas que tinham condições, sabe o que elas faziam? Elas vendiam as suas propriedades, elas abriam mão dos seus recursos, elas se vendiam como escravos, elas iam para as galerias do navio para pregar o Evangelho além fronteiras, porque entenderam essa palavra de Jesus como uma ordem. Como é que você tem entendido essa ordem? Agora mais do que isso, além de ir, nós devemos fazer. Veja que o texto vai dizer: fazer discípulos. Irmão, faz parte da nossa tarefa formar o recém-convertido em um discípulo de Jesus. É nossa tarefa. Além de ir, a igreja deve formar, deve trabalhar para que aqueles que se convertem tenham o caráter de Cristo gerado neles. Agora, nós não somos chamados para fazer discípulos nossos, nós somos chamados para fazer discípulos de quem? Jesus. A nossa missão é fazer discípulos dele. E sabe como é que nós fazemos isso? Fazendo com que essas pessoas desejem morrer, multiplicar e glorificar. Pastor, morrer é um termo amargo da gente digerir, mas é isso. Um discípulo de Jesus precisa morrer para si e precisa morrer para mim. Veja que Jesus vai dizer, e Mateus registra no capítulo 16, no verso número 24: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua
cruz, que era um símbolo de execução, alguém que pegava na cruz já estava ciente da sua morte. Tome a sua cruz e siga-me. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, no verso número 20, ele vai dizer o seguinte: eu já estou crucificado com Cristo, eu já estou morto para mim, eu já estou morto para o mundo, eu já estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim, e esse viver que agora eu vivo ele pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Sabe o que é que nós devemos aprender? A morrer para nós é a morrer para o mundo. E é isso que nós devemos ensinar aos novos discípulos de Jesus. E mais do que isso, nós devemos ensinar os discípulos de Jesus a multiplicar. Porque Jesus vai dizer que todo ramo que está na videira não deve dar fruto. Amém? Amém. Não. Todo ramo que está na videira deve dar fruto. Agora amém. Todo aquele que está ligado a Jesus precisa multiplicar. Nós precisamos entender isso. Meus irmãos, nós estamos vivendo um dia de grande esterilidade espiritual. Os crentes não querem mais se multiplicar, não querem mais ter trabalho com outros para formar o caráter de Cristo nessa pessoa, mas nós precisamos resgatar isso. E mais do que isso, nós precisamos ensinar o recém-discípulo de Jesus a glorificar. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 10:31, quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Irmãos, e isso tudo nos lembra um processo de gestação. E um processo de gestação implica em tempo e em sofrimento. Mas é isso que tem que acontecer. O outro imperativo de Jesus é: batizem. Irmãos, é interessante que há pessoas que dizem ir até Jesus, mas elas não querem ser batizadas. Eu acho isso totalmente estranho. Porque o batismo é simplesmente uma identificação sua com Jesus, é um simbolismo do que aconteceu interiormente, da purificação que aconteceu no seu interior. Você, quando se batiza, está declarando que morreu para o mundo e está vivendo para Deus. E alguém que nasceu de novo, não, eu não quero me batizar. Isso é estranho. Faz parte da prática da igreja, da liderança, estimular os crentes a se batizarem. E faz parte daquele que se encontrou com Jesus desejar o batismo. Porque esse também é uma ordem de Jesus. Agora, mais do que isso, nós precisamos ensinar. Escuta uma coisa. Deus, ele só pode ser obedecido quando ele é conhecido. Isso é lógico, irmãos. Deus, ele só pode ser temido, obedecido, quando os seus preceitos são conhecidos. E onde é que está a vontade de Deus? A vontade de Deus não está em sonhos, irmãos. A vontade de Deus não está nessas profecias superficiais e humanistas que se veem por aí. Não estão nessas músicas antropocêntricas. Sabe onde é que está a vontade de Deus? A vontade de Deus está nesse livro que você está nas mãos. Quer ser um crente bem-sucedido, frutífero? Leia a palavra de Deus. Quer ter um casamento florido, abundante? Leia a palavra de Deus. Quer agradar ao Senhor? Conheça a vontade do Senhor que está nas páginas da Bíblia Sagrada. A verdade, irmãos, é que a missão ela só fica completa quando, além de ir, de fazer, de batizar, nós ensinamos os discípulos de Jesus a sua vontade. Mas como é que você está compreendendo as palavras de Jesus? Como uma ordem? Ou como uma mera sugestão? Como uma ideia vaga? Ou como uma palavra que deve ser obedecida? Escute uma coisa. Se alguém vem ao Evangelho com objetivos de continuar fazendo a própria vontade, entenda o que eu vou dizer, entrou no caminho errado. Apesar de Jesus ter dito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, mas se você quer continuar fazendo a sua vontade, você está no caminho errado. Sabe por quê? Porque o Evangelho não é antropocêntrico, ou seja, o homem no centro, a minha vontade no centro. O Evangelho é a vontade de Deus no centro. Amém? Lídia Almeida foi uma mulher
chamada por Deus, e ela fundou uma instituição religiosa muito importante, chamada Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Na década de 90, essa instituição ela explodiu com pastores, com missionários, com mestres, fazendo a obra do Senhor em vários lugares. E Dona Lídia, um certo dia, um camarada chegou para a Dona Lídia e fez uma pergunta, e ela era uma mulher sincera, mas uma mulher serena também. O camarada perguntou para ela: ô Dona Lídia, qual é o segredo para o Betel estar nessa explosão toda? E ela, de forma muito serena e muito sincera, disse: eu apenas li, entendi como uma ordem e obedeci. E é isso que tem que acontecer. Precisamos ler a Escritura, entender como uma ordem e obedecer. Eu quero finalizar falando do conforto que existe durante a missão. Nós precisamos de ânimo para cumprir a missão. Amém? Amém. Fazer a missão de Jesus, irmãos, sempre foi um grande privilégio. Veja, a Bíblia nos trata como embaixadores de Deus nesse mundo. Olha que privilégio. Quem entendeu isso muito bem foi Billy Graham. Certo dia chegou na casa de Billy Graham a comitiva, convidando ele para disputar a presidência dos Estados Unidos da América, e conversaram e tentaram persuadir Billy Graham, e Billy Graham disse: olha, eu peço desculpas, mas eu não posso aceitar, porque a presidência dos Estados Unidos é um cargo baixo demais, pequeno demais para mim que sou embaixador do reino de Deus. Irmãos, a verdade é que é maravilhoso ver pessoas entregando a vida a Cristo, conhecendo o Evangelho, sendo transformadas. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Não tem. Mas faz parte da missão os desafios. Tem a missão, tem o privilégio, mas tem a perseguição. Tem o privilégio, mas tem a tentação. Tem o privilégio, mas tem as percas. Tem o privilégio, mas tem as calúnias. Tem os privilégios, mas tem a previsibilidade. E assim por diante. Jesus falou sobre isso. E aí, irmãos, ele conhecendo a estrutura dos seus céus, conhecendo a minha e a sua estrutura, conhecendo a minha estrutura, a estrutura do pastor Wagner, conhecendo a nossa estrutura e conhecendo também a intensidade das lutas, ele coloca dentro dessas palavras da grande comissão, palavras de ânimo. E sabe, a melhor palavra de ânimo que nós poderíamos ouvir de Jesus é essa. Você olhar para as últimas palavras dessa passagem, está escrito: palavras de ânimo. E eis que eu estou convosco, não apenas no dia que vocês se convertem, ou uma semana, ou um mês, ou um ano. Eu estou convosco todos os dias, até a consumação do Senhor. Meus irmãos, é interessante que o Deus da Bíblia, além de ser transcendente, dele habitar nos mais altos céus, ele também é o Deus imanente, ou seja, ele é o Deus conosco. Quando o anjo foi dizer a Maria o nome do menino, disse: o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Você percebe? O povo de Israel sai do Egito, está trilhando no deserto, e sabe o que acontece? Coisa interessante, Deus manda Moisés construir o tabernáculo, porque Deus queria habitar no meio do povo dele. Deus manda Moisés construir a arca, porque Deus queria habitar no meio do povo dele. O povo caminhava no deserto durante o dia e tinha uma nuvem guiando o povo, protegendo o povo do sol. O que era aquilo? O símbolo da presença de Deus. O povo caminhava durante a noite, uma coluna de fogo também estava com o povo durante a noite. O que era aquilo? Símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E aí, irmãos, nós vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. E sabe o que acontece? No dia de Pentecostes, o Espírito Santo vem de forma definitiva sobre a igreja do Senhor. E a partir do momento que alguém entrega a sua vida a Cristo, essa pessoa passa a ser habitada completamente e constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Não sei se você já percebeu, em momentos de grande angústia, o consolo do Senhor. Em momentos de completa confusão, Senhor, para onde eu vou? Vem a direção. Momentos que você está cansado, vem, sabe o que? O renovo. Sabe o que é isso? Isso é a presença do Senhor através do Espírito Santo,
na minha e na sua vida. Escute uma coisa: enquanto existir missão, e a missão vai continuar até Jesus voltar, existirá uma presença completa e contínua na minha e na sua vida. E é interessante, pastor Wagner, que se nós fizermos a missão conforme os parâmetros de Deus, sabe o que vai acontecer? A missão vai dar certo. Não é uma possibilidade dela dar certo. Talvez dê certo. Não, ela vai acontecer. Se nós fizermos os parâmetros divinos, ela vai acontecer. Sabe por quê? Porque se nós fizermos segundo a vontade de Deus, Deus será por nós. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no verso de número 31, ele vai dizer que se Deus é por nós, quem será contra nós? A missão vai dar certo. Eu concluo dizendo o seguinte: que o derramar da bênção salvadora de Deus sobre nós que um dia cremos, foi através de Jesus. A bênção de Deus chegou até nós através de Jesus. Agora, sabe como é que a bênção da salvação, ela chega até o seu lar? A sua vizinhança, por mais difícil que ela seja, o seu bairro, a sua cidade, a cidade de Monte Oreb, chega através de você. Agora, escute só. Eu quero fazer uma pergunta, a nível de conclusão. Como discípulo de Jesus, você tem sido um canal da bênção do Senhor, um rio que por onde passa gera vida, ou você tem sido uma cisterna rota? Um reservatório que, além de somente receber água, está furado, está rachado. Quero dizer para você que as pessoas da sua casa, da sua vizinhança, do seu bairro, da sua cidade, do Monte Oreb, do Brasil, do mundo, elas só serão abençoadas, benditas de verdade, quando elas conhecerem Jesus, aquele que nos abençoa com uma tão grande salvação. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique sua palavra ao nosso coração. Amém. Graças a Deus.